Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Aqui nós vamos ver Davi se encontrando mais uma vez com Aquis, que era o rei de Gate. O que é muito importante você perceber neste capítulo é que a vida de Davi não era nada fácil. Ele estava vindo aí de 2 episódios ao qual ele poupa a vida do rei Saul, e embora houvesse ali uma reconciliação, eles tivessem meio que se acertado, cada um para um lado, obviamente que Davi sabia que a vida dele não estava segura e garantida, e ele tem um discernimento consigo mesmo, dizendo assim: olha, pode ser que algum dia eu venha a perecer na mão de Saul. Por mais que tivesse acontecido então a reconciliação, ele não descartava a hipótese de Saul fazer novamente uma tentativa contra a sua vida. E isso obviamente é um sinal de sabedoria. Porém, no discernimento de Davi, não fazia muito sentido, porque ele entendeu que, já que ele não podia de forma nenhuma voltar para Israel, que o mais acertado seria ele ir para a terra dos filisteus. Então ele vai até o Aquis, que era o rei de Gate, e diz a ele o seguinte: olha, me dá aqui uma terra para eu poder cultivar, para eu poder ficar aqui com a minha família. E assim o rei faz para ele, né? Porque era melhor ter ali Davi por perto, porque nesse momento da história, Davi estava quase como um mercenário aqui. Ele não estava ali sendo benquisto, o futuro rei de Israel. Imagine se ele fosse talvez o futuro rei de Israel, já reconhecido pelo rei de Gate, que ele seria recebido na sua terra de jeito nenhum. Eles eram, né, inimigos. Tanto é que esse é o discernimento do final do capítulo, né? No versículo 12 diz assim: olha, Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será o meu servo para sempre. Na verdade, era uma relação de mero interesse por parte aqui do Aquis, né, que era o rei de Gate, porque ele entendia que, tendo Davi debaixo de sua proteção, ou debaixo de sua guarita, assim por dizer, Davi seria sempre amigo dele e estaria em oposição a Israel. Então, nós estamos aqui vendo na nossa história, aqui na nossa narrativa bíblica, o momento em que o futuro rei de Israel estava talvez um dos períodos mais sombrios de sua vida, porque você vai ver nesse capítulo aqui que Davi, ele atacava as pessoas que estavam ali ao redor dele, no sentido de vencer aqueles reinados, o reinado de Judá, por exemplo, e dava fim em todo aquele reinado, seja homem e nem mulher, não trazia nada, só trazia os despojos. É uma coisa absurda isso, né? Porém, tudo isso porque Davi já entendia nesse momento da história que ele não tinha mais nenhuma possibilidade de ir para Israel. Ou seja, nós estamos falando daquele a qual o Senhor realmente escolheu para ser o rei de Israel, que sofreu uma perseguição muito grande por parte do rei Saul, mas que nesse momento da história, tamanho eram as aflições, ele não tinha mais esperança de voltar para Israel. Essa foi a conclusão de Davi, que ele não tinha mais nenhum tipo de perspectiva de viver no meio daquele povo que foi o povo que o gerou. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós nos vemos exatamente igual Davi aqui está, sem perspectiva. Por vezes nós pensamos que chegamos em pontos finais das nossas vidas, qualquer que seja a circunstância, e pensamos que não há mais nenhum tipo de oportunidade, nenhum tipo de esperança para nós. Qualquer que seja a razão, seja o tamanho do nosso pecado, seja a nossa falha, seja a nossa visão distorcida dos fatos, nós temos esse tipo de perspectiva. Só que isso é comum na vida de qualquer pessoa. Estamos vendo aqui o rei Davi no momento em que ele agia feito um mercenário, e uma relação de troca de interesses com o rei que era hostil ao povo de Israel, pelo fato de Davi entender que ele não tinha mais nenhuma chance de voltar para Israel. E isso nos dá uma lição muito preciosa de mostrar que o nosso momento não é o que nos define. É importante nós entendermos que altos e baixos na vida do cristão, eles são comuns. Períodos de perseguição, períodos de afronta, períodos em que nós perdemos a esperança, períodos em que a nossa esperança ela é revigorada, isso faz parte da caminhada cristã. E sim, tem dias que as tristezas, as frustrações são tão grandes que nós não conseguimos enxergar e nem vislumbrar um futuro. Porém, nós precisamos entender que o nosso hoje não é o fim da nossa história. Este momento da história de Davi não é nem de longe o fim da história dele, que você sabe, porque provavelmente você já tenha lido outras histórias de Davi. Aqui é um triste episódio da vida dele. E este triste episódio não o desabonou de ser alguém, até hoje, o rei mais respeitado da história de Israel, ou alguém que a Bíblia se refere como um homem segundo o coração de Deus. Então, isso é o poder da maravilhosa graça.
É o poder de entender que nem os nossos piores dias irão definir a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. E esta sim é uma lição preciosa deste capítulo, quando nós entendemos que o nosso momento, o nosso pior dia ou talvez o nosso melhor dia não define quem nós somos. Quem define o que nós somos é a graça que nos alcança de forma imerecida.